Mateus 5, versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque o quê? Serão fartos. Amém? Diga comigo, fartos. Significa o quê? Satisfeitos, saciados, realizados. Amém? Completos. Quando você come aquela comida, hoje eu estava com uma fome na hora do almoço, e a profeta fez uma comida tão gostosa, mas tão gostosa. A comida que ela faz já é gostosa. Aí quando a gente fica com fome, a coisa se potencializa assim, de uma forma que não dá nem para contabilizar, né? Junta a fome com a vontade de comer. Amém? Quando o almoço demora um pouquinho assim, né? E aí você está com aquela fome. Eu acordei cedo hoje e fiquei sentindo o cheiro o tempo todo. E eu estava falando, e eu estava meditando nessa palavra sobre fome e sede de justiça. E estava me dando fome e sede de comida. E eu falei, Senhor, que guerra espiritual é essa? Que batalha na minha carne, preparar uma palavra como essa, sentindo o cheiro de um aroma tão gostoso, de um almoço, e estava bom, comi gostoso. Depois que você come assim, que você se sente saciado, satisfeito. Não comi demais não, porque às vezes você come demais, né? A comida está muito boa e você extrapola, aí depois você fica se sentindo mal, fica muito cheio, dá mal-estar. Eu comi na medida, amém? E aí eu me senti satisfeito assim, feliz, aquela comidinha aconchegante, amém? Tem umas comidinhas que são aconchegantes, gente, pela cara de vocês, ainda bem que a máscara está disfarçando a boca de vocês, mas eu vou pedir para que o Senhor possa instigar a nossa fome e sede por justiça, na verdade que Ele possa restaurar a nossa fome e sede de justiça, amém? Que o Senhor confirme essa palavra em cada coração. Pode se assentar em nome de Jesus. Bom, esse texto está nos falando a respeito da possibilidade em Cristo de nós vivermos uma vida de plena realização, amém? Realização, satisfação, porque a palavra farto aqui significa justamente isso, satisfeito, completamente realizado. Quando você faz algo e você termina aquela obra, você termina aquela ação, e você faz aquilo, sabe, com competência, você faz aquilo, sabe, com empenho, você dá o seu melhor, e você vê o fruto daquele trabalho, você vê o fruto daquela ação, sabe, quando a coisa sai bem, quando a coisa fica boa, quando, sabe, isso traz um senso de cumprimento, é ou não é verdade? De realização, de satisfação por algo que foi completado de uma maneira satisfatória, algo que foi feito e feito de uma maneira satisfatória. Então você não faz a coisa e fica depois se sentindo insatisfeito, incompleto, porque como se tivesse faltando alguma coisa, sabe? Você percebe que não era bem aquilo. Então esse texto está falando de você realizar algo e você se sentir plenamente satisfeito com a conclusão daquilo, o que traz a você um senso pleno, profundo de cumprimento. Isso traz, sabe, um estado de contentamento. Esse é o significado da palavra farto aqui. Uma pessoa que está farta, está plenamente satisfeita, amém? Está plenamente alegre, está plenamente realizada em função de algo que foi feito e muito bem feito. Então a pessoa, ela se sente realmente completa nisso. Agora, meditando nessa situação, eu sei, todos nós aqui já em algum momento fizemos algo nas nossas vidas que trouxe esse senso de satisfação, de realização. Puxa, nós fizemos e fizemos bem feito, né? Eu fico tão feliz quando eu saio daqui da igreja com um senso de que eu consegui transmitir a palavra que o Espírito colocou no meu coração. Porque nem sempre eu saio daqui satisfeito da maneira como eu ministrei. Eu confesso isso para vocês, amém? Porém é tão interessante, porque eu não posso me apegar, sabe, eu não posso simplesmente medir de uma maneira coerente o efeito da palavra na vida daqueles que estão ouvindo a palavra. Amém? Então eu não posso simplesmente olhar para algumas pessoas, né? No começo eu fazia muito isso.
eu ministrava, quando eu estava ministrando, então se eu olhava para alguém que estava com cara feia, eu não olhava mais para aquela pessoa, eu ficava olhando para aquela pessoa que estava assim, sabe, feliz, alegre, amém? Às vezes a pessoa estava olhando outra coisa, pensando em outra coisa, mas eu imaginava, ela está recebendo a palavra, amém? Ela está comendo da palavra, então eu vou ministrar ali, porque se você olha para algumas pessoas, você vê a cara de algumas pessoas, você fala assim, meu Deus, acho que não estão gostando, né? Isso no começo eu estou falando, hoje eu já não me pauto mais nisso, eu não me baseio mais nisso, porque eu sei que a palavra de Deus, de alguma forma, de alguma maneira, ela fala a despeito das minhas falhas, das minhas limitações, como pregador, como ministro, amém? Às vezes você fisicamente, mentalmente, psicologicamente você está bem, a coisa flui, né? Espiritualmente você se prepara como eu sempre me preparo, como tem que se preparar, amém? Eu não sou omisso, minha esposa está aqui, meu filho está aqui, minha nora está aqui, eles sabem o quanto eu me dedico para preparar uma palavra, para estar aqui com vocês e ministrar o melhor que eu posso em Deus para cada um de vocês, me esforço, me empenho nisso, amém? Mas a despeito de todo o meu empenho, às vezes, como eu já te falei, eu saio daqui com um sentimento de que, puxa, eu não consegui passar a palavra, e eu acredito que todo pregador pode se identificar com aquilo que eu estou falando, não é verdade? Todos aqui que já pregaram sabem do que eu estou falando. Tem vezes que você fala, uau, eu sabe, consegui transmitir, e isso te dá uma satisfação, e às vezes você pensa, puxa, eu poderia ter, ou não sei, algo obstruiu tal, aí de repente, só para a gente concluir essa parte aqui, de repente chega algum irmão para você, alguma irmã para você e fala assim, posso, Deus falou comigo, parece que só estava eu aqui na igreja hoje, a mensagem foi todinha para mim. Eu falei, querido, qual a mensagem que você ouviu? A que eu preguei? Porque a sensação que eu tenho é essa. Será que ela está falando da mesma mensagem? Será que essa pessoa está falando da pregação de hoje? Porque parece que eu não falei nada. Amém? Parece que eu não falei nada. E aí você vê que Deus falou tudo na vida da pessoa. Porque Deus fala por meio da sua palavra. Amém? Quando nós nos preparamos, quando nós estamos com a nossa vida em Deus, Ele vai nos usar. Amém? E às vezes Ele usa até burro. Eu não estou falando burro de pessoa, estou falando burro de animal, amém? Ele usou um burro para falar, então, para transmitir a mensagem. Então, sabe, Jesus sentou numa jumenta e a jumenta achou que ela estava, sabe, atraindo a atenção de todos na cidade de Jerusalém, e na verdade era quem estava ali. Então, quem está aqui é Jesus, a Ele a honra, a glória, o reconhecimento, em nome de Jesus. Mas o que eu quero extrair aqui dessa experiência que a gente vive como pregador, é justamente essa questão de que às vezes você faz algo e isso te dá um senso de satisfação, de realização, e outras vezes você faz e, sabe, aquilo não traz um contentamento no teu coração. Então a gente vive, né? A gente vai vivendo essa oscilação em algumas coisas que nós fazemos, que encontramos realização e outras não. Às vezes, puxa, fiz bem, às vezes não fiz bem. Mas não se trata aqui, ainda que a palavra satisfeito esteja linkado, relacionado a esse tipo de coisa, ou seja, algo que você faz e conclui, e isso te dá uma satisfação naquilo, o Senhor está nos levando a um nível muito mais profundo e verdadeiro de satisfação plena na vida. Ele não está falando simplesmente de você se satisfazer por aquilo que você faz, mas Ele está falando de você viver uma vida satisfeita, independente das circunstâncias da sua vida, porque as bem-aventuranças, elas nos mostram que o poder de realização, de alegria, de bênção, não está nas circunstâncias da nossa vida, não está no externo, mas sim no nosso coração, no nosso interior, e que nós podemos encontrar em Deus um ponto, um lugar de contentamento, de satisfação tão plena, que independente da maneira como as pessoas estão nos tratando, da maneira como a vida esteja nos tratando, nós estamos plenos, nós estamos contentes, nós estamos satisfeitos, nós estamos em paz e nós estamos em alegria, aleluia. E não quer dizer que não somos incomodados, não quer dizer que isso muitas vezes não nos desafia, que isso muitas vezes não nos constrange. Sim, tudo isso faz parte da nossa natureza humana, mas isso não fala mais alto, amém? Isso não determina a nossa vida, porque a gente sabe que no nosso coração, no nosso interior,
nós encontramos, através dessa vida abençoada, através das atitudes da bem-aventurança, nós encontramos um estado pleno de satisfação, de contentamento no Senhor, que não importa o que esteja acontecendo, nós sabemos que somos abençoados pelo Altíssimo, nós somos benditos do Senhor. A minha vida é uma bênção, a minha casa, a minha família é uma bênção, o que eu tenho é uma bênção, a nossa igreja, o nosso ministério é uma bênção, a nossa vida é uma bênção. Por quê? Porque Deus assim tem declarado na sua palavra, e nós temos nos alinhado à sua palavra. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Então, sabe, mas esse tipo de contentamento, esse tipo de satisfação, nós não podemos encontrar nas coisas, nós não podemos encontrar nas pessoas. Esse tipo de satisfação que Jesus está falando aqui, de contentamento, a gente só pode encontrar dentro do reino de Deus. Dentro do reino de Deus. Há pessoas que estão vivendo relacionamentos e não se sentem satisfeitas, abraçaram um matrimônio e não estão completas. Há pessoas que estão em uma boa posição social, talvez desfrutem de um bom cargo, de uma boa profissão, de uma conta bancária gorda, talvez pessoas que conquistaram grandes coisas materiais, boas casas, bons carros, mas mesmo assim estão insatisfeitas, mesmo assim se sentem desconectadas da vida. Têm família, mas se sentem desconectadas da família. Sabe, tem esposo, tem esposa, mas parece que não encontra cumprimento ali no seu matrimônio. Há pessoas insatisfeitas, decepcionadas, desiludidas, desanimadas. Há pessoas que estão se sentindo solitárias, há pessoas que estão se sentindo isoladas, e não só por conta agora desse isolamento social, mas isso era algo que já estava no coração de muitas pessoas. O que nós estamos vivendo agora, esse isolamento social, ele é apenas circunstancial, ele é apenas por um tempo, mas há pessoas que, a despeito dos relacionamentos, no lugar onde ela esteja, sabe, o que esteja acontecendo, no seu coração há um vazio, no seu coração não há uma alegria, no seu coração não há satisfação. E aí o Senhor vem dizendo: olha, se você aprender a colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, se você pautar, se você orientar a sua vida em função do reino de Deus, colocando o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, você vai encontrar a verdadeira alegria, você vai encontrar a verdadeira satisfação, o teu potencial vai ser maximizado, sabe, o propósito vai ser cumprido, e você vai entender, aleluia, que você é uma pessoa plena, satisfeita, aleluia, completa no Senhor. E isso, amados, não há nada nessa vida, nesse mundo, que possa substituir a realização que o reino de Deus traz ao coração de uma pessoa, ao coração de uma pessoa. Por isso o Senhor está revelando que existe uma fome espiritual, que existe uma sede espiritual, mas infelizmente muitas pessoas tentam preencher esse apetite buscando coisas materiais, sabe, coisas passageiras, coisas temporais, efêmeras, que não podem satisfazer, que não podem alimentar essa fome espiritual. Então, por mais que elas tenham, por mais que elas conquistem, por mais que elas façam, ainda há uma fome no seu interior. Por quê? Porque essa fome só pode ser plenamente satisfeita pela realidade do reino de Deus. E é isso que Paulo fala em Romanos, quando ele nos revela que o reino de Deus não é comida, não é bebida, não são coisas materiais que podem até te dar um senso de satisfação, mas muito provisório, muito passageiro, sabe, muito ilusório. Mas o reino de Deus, quando você entra na justiça do reino, o reino vai te dar paz, e não somente paz, a paz vai se tornar a alegria do Senhor na tua vida, e você vai entender que a alegria do Senhor é a tua força, é a tua força de vida, é a tua força para viver. Alguém pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluias. É aqui que nós alcançamos a verdadeira satisfação. A alegria do Senhor se torna o elemento satisfatório nas nossas vidas. Oh, bendito seja o Senhor.
A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. E o reino de Deus, o que evidencia o reino de Deus é justamente isso: justiça, paz e alegria. Quando o Espírito Santo começa a operar a justiça de Deus no meu e no seu coração, porque temos fome da justiça de Deus, porque temos fome do reino de Deus, quando nós estamos, buscando nos contentar no amor de Deus e no propósito de Deus, e só no amor de Deus e no propósito de Deus é que nós vamos encaminhar a nossa vida na verdadeira justiça. E quando nós estamos na verdadeira justiça do reino, então a paz e a alegria, a paz e a alegria. Por isso que Jesus disse: eu deixo-vos a minha paz vos dou, não como o mundo dá. Sim, o mundo tem uma paz, mas é uma paz aparente, superficial, frágil, porém ela é circunstancial, ela depende das circunstâncias, ela depende do exterior, ela depende até mesmo do estado de humor de uma pessoa. Mas a paz que provém do reino, está estabelecida na justiça, e nada pode abalar essa paz, nada pode cessar essa paz. E por isso traz um estado de satisfação, de alegria plena em nossas vidas. Infelizmente há muitas pessoas nas igrejas que ainda não estão vivendo essa realidade. Por quê? Porque elas têm fome e sede, porém essa fome e sede não é pela justiça, mas é pelas coisas equivocadas, distorcidas, porque acha que essas coisas é que vão de fato trazer a ela um senso de satisfação, de realização. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Quantos abandonam o chamado do Senhor? Quantos, dão as costas para o propósito de Deus? Quantos acabam trocando o amor de Deus pelas coisas efêmeras e passageiras desse mundo? E não é à toa que muitas pessoas, infelizmente, estão insatisfeitas, sem conexão com a vida, sem conexão verdadeira com as pessoas. De repente podem até alcançar um status na sociedade, mas não se sentem conectadas. Há muitas pessoas desconexas, insatisfeitas, isoladas, solitárias. Falta-lhes a alegria. Começam o dia infelizes e terminam o dia infelizes. Começam a semana sem sentido, sem propósito. Não adianta nada. Não consegue encontrar alegria nas coisas que vai fazer e nem naquilo que vai viver, porque está insatisfeita no seu interior. Está faminta. Ela não pode se fartar com as coisas. Ela não pode se saciar, com as pessoas, porque essas coisas são ilusórias, passageiras, momentâneas. Então ela começa a semana infeliz e termina a semana sem se sentir realizado. Mas algumas pessoas não veem a hora de chegar sexta-feira, e na sexta-feira o happy hour, para poder se divertir, a hora alegre. E o Senhor está vindo para nós e dizendo: ei, você não precisa viver uma hora só de alegria na tua vida na semana, não. Você não precisa viver alguns dias alegres e outros não. Eu tenho uma vida de realização, eu tenho uma vida plena para você. Porém é necessário que você busque o reino em primeiro lugar, que você tenha apetite pelas coisas espirituais, que você tenha apetite pelas coisas que são verdadeiramente saudáveis, no sentido de nutrir o teu espírito. Deixa eu fazer um paralelo aqui. Amém? Não é de estranhar que há pessoas que têm relacionamentos, mas não estão satisfeitas. Há pessoas que têm posses, mas não se sentem realizadas. Amém? Há pessoas que estão agindo e fazendo as coisas, porém estas ações não promovem verdadeira realização. Estão vazias. Porém as bem-aventuranças, e bem-aventurança aqui, nessa bem-aventurança em particular que nós estamos falando aqui, ela pode nos ensinar, e ela de fato nos ensina, que nós não precisamos de álcool para afogar o nosso vazio, que nós não precisamos de drogas para nos sentir bem, que nós não precisamos, de pessoas e usar pessoas e coisas e ter coisas para nos sentirmos bem. Jesus está nos ensinando que eu e você podemos ser felizes, que nós não precisamos, destas coisas para trazer a nós um senso de alegria, de satisfação, que a gente sabe que não pode suprir a nossa carência espiritual.
espiritual que não pode de fato mudar a nossa vida no nosso interior. Então, enquanto estamos sobre o efeito, sabe, daquele relacionamento, o efeito daquela droga, o efeito daquela bebida, daquele entorpecente, a gente se sente bem, a gente se sente legal, a gente se sente na vibe. Porém, quando passa aquilo, um abismo chama outro abismo, e um vazio vai chamando, acumulando a outro vazio dentro do interior, ao ponto das pessoas às vezes até chegarem a tirarem a sua própria vida, porque não encontram mais satisfação absolutamente em nada. Nada mais satisfaz, nada mais deixa a pessoa, sabe, farta. E Jesus está dizendo: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, eles serão saciados, eles serão plenos, eles serão completos. Posso ouvir um amém? Você não precisa seguir esse caminho. Nós não precisamos seguir esse caminho. Aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida sabe que Ele é que dá a verdadeira alegria. É Ele que vai elevar as nossas vidas às alturas. Oh, aleluia! Nós não vamos precisar de um trago, nós não vamos precisar, sabe, de um entorpecente para nos sentirmos altos, porque sabemos que no caminhar com Jesus dia a dia, nós somos elevados às maiores alturas. E eu estou falando com o povo de Deus elevado aqui nessa noite, aleluia. E mesmo aqueles que estão em casa estão recebendo essa palavra de empoderamento em nome de Jesus. Eu quero declarar que os teus dias de vazio acabou. Eu quero declarar que os teus dias de insatisfação acabou. Eu quero declarar que os teus dias de desânimo acabou. A partir do momento que você abraça o reino de Deus como prioridade na sua vida, quando você começa a buscar o reino em primeiro lugar, ou seja, o primeiro em primeiro, o que importa em primeiro de fato, então nunca mais você estará insatisfeito, nunca mais você se sentirá vazio, nunca mais. E mesmo quando esses sentimentos vierem te confrontar, o Espírito Santo vai trazer alegria ao teu coração, independente das circunstâncias. Aleluia. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Fala comigo. Não é comida, não tem nenhum papelzinho aqui para mim. Não é comida, não é bebida, não é vestes, não é roupa. Obrigado, profeta. Não é roupa, sabe, não é carro, não é casa, não são pessoas, nem mesmo pessoas. Aleluia. Cuspi tudo aqui, gente, gritando. Até você já está rindo do vovô, é? Glória a Deus. Fala comigo. Justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Você pode ter satisfação todos os dias da sua vida, a verdadeira satisfação em nome de Jesus. Quando nós aprendemos a fazer do reino a nossa prioridade, o amor de Deus e o seu propósito a nossa maior busca na vida, aleluia, então nós estaremos fartos, nós estaremos satisfeitos, contentes, realizados, com um sentimento profundo de cumprimento que nenhum demônio e ninguém pode roubar da gente. Nada e ninguém pode. Deus vai capacitar você. Escute o que eu estou te dizendo. Quando nós buscamos o reino, quando fazemos do reino de Deus uma prioridade nas nossas vidas, quando ordenamos os nossos dias, quando ordenamos os nossos dias, quando nós ordenamos os nossos dias, quando nós ordenamos os nossos dias, está arriscado aqui o disco, amém? Quando nós ordenamos os nossos dias, pautados no reino, como a prioridade das nossas vidas. O reino é uma vida de retidão. Vocês estão me ouvindo? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é você viver uma vida pautada na palavra. É você todos os dias acordar e tomar a decisão de não negociar os teus valores espirituais, de não colocar à venda a tua integridade, sabe, de não colocar na banca o teu caráter, de deixar uma mensagem clara ao mundo e ao inferno que você não está à venda, que a tua identidade não está à venda, que os teus valores não são negociáveis.
É isto que significa buscar o reino em primeiro lugar. Essa é uma decisão que nós temos que tomar todos os dias das nossas vidas, porque somos tentados, amém? Há apetites na nossa carne que nos leva para fora do reino, a buscar satisfação fora do reino. Deixa eu entrar rapidamente para você entender o que está acontecendo com a humanidade. E para que nós entendamos o que está acontecendo com a humanidade, nós temos que nos arremeter aos dias do Éden, quando Satanás consegue, sutilmente convencer Adão a buscar satisfação fora daquilo que Deus havia preparado para ele. Quando ele consegue convencer o casal ali no Éden, que eles poderiam estar completos a despeito do propósito de Deus e do amor de Deus na vida deles. Deus tinha o melhor para eles, e eles já estavam vivendo o melhor de Deus. Eles estavam plenamente satisfeitos, eles estavam plenamente saciados, eles estavam fartos, porque eles caminhavam na justiça de Deus. Por isso não havia conflito entre eles, por isso não havia discórdia entre eles, havia uma harmonia perfeita. Por quê? Porque a justiça operando no coração da pessoa leva a pessoa a um estado de paz. Paz é harmonia, paz, oh aleluia, relacionamentos saudáveis. Paz extrai de você o teu melhor, cria todo o ambiente que você precisa para desenvolver o teu caráter, desenvolver os teus potenciais, desenvolver as tuas habilidades, tuas competências. É assim que o homem estava. Ele estava pleno, porém ele não sabia que havia outra coisa. E aí o diabo consegue iludir, sutilmente o diabo consegue convencer a mulher e o homem de que existe uma vida fora de Deus, que pode trazer um sentimento que ele ainda não tinha experimentado, uma alegria que ele ainda não tinha provado. E infelizmente o homem se deixa convencer pelo engano do Satanás, pelo engano da serpente, e mulher e homem comem do fruto que Deus havia dito não comer, o fruto que ele havia proibido. E infelizmente o diabo conseguiu convencer o homem, e naquele momento o homem perdeu o seu apetite original. O seu apetite original sofreu uma disfunção, um distúrbio alimentar no sentido espiritual. E desde então a humanidade tem dia a dia guerreado com distúrbios alimentares espirituais. Por quê? Porque originalmente o homem só tinha apetite para as coisas de Deus. O homem só tinha prioridade para o reino de Deus e a sua justiça. Porém, quando o diabo diz não, existe algo a mais, existe algo melhor, existe algo que você precisa provar e experimentar nessa vida. E quando você experimentar, então você vai saber como é bom esse negócio. E é isso que acontece com a humanidade ainda nos dias de hoje. Elas têm um apetite espiritual, mas como elas perderam esse estado original do seu apetite espiritual, é como a comida. Quando a gente sente vontade de comer doce e a gente sabe que isso não vai fazer bem para o nosso organismo, eu não estou falando de um docinho, de vez em quando é bom, mas eu estou falando de comer gorduras saturadas, de você tentar, nutrir a sua vida com alimentos que são prejudiciais à sua saúde. Isso vai comprometer a tua saúde, isso vai comprometer o teu estilo de vida. Você passa a ter um estilo de vida não saudável, porque você está comendo os alimentos que não deveriam comer, e em vez de alimentar o teu corpo, estão intoxicando o teu sangue, estão intoxicando o teu organismo. E é assim também, as pessoas estão intoxicadas espirituais, porque o apetite delas foi desviado. Em vez de buscar o reino e a justiça, ter fome pelas coisas de Deus, passam a ter um apetite pelos doces do diabo, pelos prazeres do inferno. Essa é a verdade. E comem, mas nunca estão fartos. Entende o que eu estou dizendo? Dá uma sensação de prazer. Quando você come um docinho, não é gostoso? Você come o doce e tal, mas se você está com diabetes,
Se você está com a sua saúde comprometida, se você está com um nível de colesterol alto, e você continua insistindo, mesmo que isso te dê prazer momentâneo, quais são as consequências disso? Qual foi a consequência na vida de Adão, na vida de Eva e na vida de todo ser humano? Nós estamos aí com os nossos apetites espirituais descontrolados, nós estamos sofrendo um verdadeiro distúrbio alimentar, um verdadeiro problema nessa área. Porém, eu tenho boas novas para te declarar nessa noite, para anunciar a tua vida. É chegado o tempo de Deus restaurar o nosso apetite original, o nosso verdadeiro apetite. E que apetite é esse? É fome e sede pelo reino, pela justiça de Deus. E bem-aventurado, mais do que felizes, são aqueles que têm fome e sede da justiça do reino de Deus para suas vidas. Serão plenamente fartos. Amém? Perderam a qualidade de vida. Desordem alimentar, essa é a palavra. E nunca estão satisfeitas, nunca estão plenamente contentes. Ainda que façam, não há um senso de cumprimento. Ainda que conquistem, parece que as coisas não mudam. Espero que Deus esteja falando contigo nessa palavra. Você que está na sua casa, você que está ouvindo esse vídeo, essa mensagem, que Deus possa falar com você. Amém? Estão buscando alimentos em detrimento da palavra de Deus. Em vez de comer o pão da comunhão, em vez de beber o cálice da bênção do Senhor, em vez de tomarem o leite da palavra e a comida sólida do Espírito, estão comendo gorduras saturadas e às vezes alimentos transgênicos que estão intoxicando a sua vida espiritual. Porém, Deus quer restaurar o nosso apetite original. Deus quer restaurar o nosso apetite espiritual. As pessoas querem satisfação imediata, trocam o eterno pelo temporal. O momentâneo, sabe, o prazer momentâneo, a alegria momentânea. E depois o tempo vai passando e a gente vai vendo que aquilo não tem poder de sustentabilidade, não é capaz de sustentar a paz, a alegria, a realização verdadeira. Por isso que o homem está sempre buscando, querendo, sabe, insatisfeito. E o comércio soube se organizar nisso. Amém? Agora mesmo estão trabalhando para lançar um novo celular, para que quando você olhar para o teu celular, você se sinta insatisfeito porque não tem aquela tecla, porque não tem aquela função, porque não tem, não é assim? E aí a gente começa a se projetar, a orientar a nossa vida para conquistar aquele celular. Eu estou pegando só um exemplo, porque achamos que quando a gente comprar aquele celular, nós tivermos aquele celular, que nós pudermos apertar aquele botão e fazer aquela função, meu Deus, a nossa vida vai, e não vai. Vem celular, passa celular, entra tecnologia, sai tecnologia da nossa vida, e a gente continua insatisfeito, porque estamos direcionando o nosso apetite para as coisas que não podem satisfazer, não podem nos fartar plenamente, espiritualmente. Eu vou terminar dizendo isso para vocês: o dinheiro pode comprar muitas coisas boas, isso nós não podemos negar. O dinheiro pode comprar uma boa casa, mas não pode comprar um lar. O dinheiro pode comprar uma boa cama, king size, até com massageador, mas não te compra sono verdadeiro. O dinheiro pode comprar boas comidas, feitas nos melhores restaurantes, pelos principais chefes, mas o dinheiro não pode te dar apetite. O dinheiro pode comprar drogas, bebidas, mas não pode comprar paz para o teu coração. O
dinheiro pode comprar até um certo tipo de prazer, mas não pode comprar a verdadeira alegria. O dinheiro pode comprar medicamentos, mas não pode comprar saúde. O dinheiro pode comprar religião, mas não pode comprar salvação. E eu termino lendo o texto de João capítulo 4, versículo 34. Tinha muito para falar ainda nessa palavra, mas eu creio que é o suficiente para nós tomarmos a ceia do Senhor. Vamos ler esse texto, você que está em sua casa, leia comigo João 4, 34. Disse-lhe Jesus, estão comigo? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O meu apetite é pelo reino de Deus. O meu apetite é pela justiça de Deus. Quando nós estamos falando de apetite aqui, ou melhor, quando eu estou falando de apetite aqui, nessa palavra, eu estou falando de desejo, eu estou falando de vontade, eu estou falando de ímpeto, eu estou falando daquilo que te motiva a agir e a se comportar. É o anseio mais profundo do teu coração. Eu vou ler mais um versículo, não ia ler, mas eu vou ler. Salmo 37. Ponte de pé e vamos ler em pé essa palavra aqui. Agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Não se surpreenda com o que eu vou te falar, mas se você é estudioso da palavra, você pode pesquisar isso. Um dos significados no original dessa palavra, agradar, significa fazer mimos. Eu fiquei pensando, profeta, mimar a Deus? Mimar a Deus, é isso que o salmista está dizendo. Não, Deus não é um Deus mimado. Eu já disse isso em uma outra oportunidade para vocês, que Deus não tem deficiência na sua identidade. Ele não sofre de complexo na sua identidade, no seu ser. Sabe, não é alguém que precisa todo tempo de alguém afirmando para ele: oh, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, oh, o Senhor é o melhor, hein? Para ele se sentir bem, para ele se sentir... Não, amém? Ele não precisa dos meus elogios, ele não precisa do meu louvor, mas o elogio, o louvor na minha vida é uma demonstração que eu o reconheço. Obrigado pelo teu amém. Que eu reconheço o que Ele faz, mas sobretudo e principalmente eu reconheço quem Ele é. Então não é o que eu declaro a respeito de Deus que vai afirmar a identidade, o caráter, o atributo de Deus. Porém, quando eu começo a reconhecer Deus como meu Pai, então eu posso experimentar a paternidade de Deus na minha vida. Quando eu reconheço que Deus é meu Jeová Jiré, então eu ativo a provisão de Deus para a minha vida. Quando eu declaro que o Senhor, eu reconheço de fato que o Senhor é meu pastor, Ele vai ser sempre pastor, eu reconhecendo ou não, mas quando eu reconheço, eu posso acessar, sabe, a faceta em Deus daquele que é o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas, que vai estar comigo em todo o tempo, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não preciso temer, porque Ele estará comigo, e a sua vara e o seu cajado irão me consolar. Reconhecer é Deus, sabe, é isso que Davi está dizendo: agrada-te do Senhor. E sabe o que vai acontecer? Quando você encontra satisfação no amor de Deus, quando você encontra contentamento no propósito de Deus para a sua vida, acontece algo tão poderoso no nosso coração, no nosso interior, que o nosso ser interno, o nosso coração, sabe quando a Bíblia fala que o coração está falando desse núcleo mais interno, indivisível do ser humano? É aí quando você encontra em Deus, quando você faz o reino sua prioridade, a justiça sua prioridade, ou seja, quando você encontra alegria no Senhor, contentamento no Senhor, e é Ele que é a razão da tua satisfação, o teu coração se alinha de tal maneira ao coração de Deus, ao caráter de Deus,
Deus, ao propósito de Deus, que isso muda a tua vida de dentro para fora. E sabe o que vai acontecer? Os teus gostos acabarão sendo os gostos de Deus. Os teus querer, o teu querer vai ser o reflexo do querer do coração de Deus. O desejo do teu coração é apenas um reflexo do desejo do coração de Deus. Então Ele vai te potencializar, Ele vai te capacitar, o Espírito Santo vai te dar poder para que os teus sonhos sejam realizados, porque os seus sonhos agora já não é mais produto de um apetite, sabe, irregular, um apetite, um distúrbio de apetite, mas agora, oh meu Deus do céu, vem tocar aqui com o vovô, vem, toca aqui do ladinho do vovô, faz um solinho para o vovô aqui, faz. Coisa linda do vovô. Escute, estou ouvindo um barulhinho, não está conseguindo identificar, é a guitarra do meu neto. Olhem para mim. O teu apetite espiritual vai ser curado, restaurado, e os sonhos de Deus serão os teus sonhos, e os teus sonhos serão os sonhos de Deus. Por isso que a Bíblia está dizendo: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos, os anseios do teu coração, a vontade do teu coração, porque não haverá conflito entre a tua vontade e a vontade de Deus, não haverá discordância entre o teu querer e o querer de Deus. Tão lindo quando isso acontece na vida de uma pessoa. E o texto segue dizendo assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o que vai acontecer? E o mais Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Sabe, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isto acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Meu Deus, procurarás o seu lugar e não o acharás, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Vale a pena fazer do reino de Deus a prioridade nas nossas vidas. Vale a pena orientar a nossa vida, os nossos dias, organizar a nossa agenda em função do reino de Deus, sempre em primeiro lugar, sempre em primeiro lugar. Feche os teus olhos e adore ao Senhor por um momento. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração.